300% de bônus Smiles. Transferir milhas Smiles entre contas vale a pena? Fica comigo que eu vou direto ao ponto aqui. Eu vou trazer como que funciona esse tipo de promoção, vou trazer alguns cálculos rápidos para você refletir e também observações e conclusões finais. Se você gostar desse vídeo, aí sim, lá no final, se eu agregar alguma coisa na sua vida, aí sim você se inscreve e dá o like nesse vídeo. Agora vamos pro que interessa. Como que funciona esse tipo de promoção? A galera geralmente quando vê lá 300% de bônus, se não entende de milhas, geralmente fica maravilhada, né? Meu Deus, é a melhor promoção do século e tal, porque geralmente a gente está acostumado com 100% de bônus, etc, etc. Mas não é assim, tá, pessoal? Essa promoção 300% de bônus, ela engana muita gente. Ela é interessante em alguns pontos, mas de fato ela engana muita gente e vocês vão entender o porquê disso. Primeira coisa, como que ela funciona a sistemática dela? Então vamos trazer para números para ficar mais fácil. Se eu tenho, por exemplo, 10 mil milhas Smiles na minha conta. Então, primeira coisa, você precisa já ter uma determinada quantidade de milhas na sua conta. Senão você não vai conseguir transferir entre duas contas da Smiles. E outro detalhe importante, já repararam? É transferência entre contas da Smiles. Então, logicamente, além de ter um estoque de milhas para poder fazer a transferência, você precisa ter duas contas, então você já precisa administrar múltiplas contas. E a gente ensina isso aqui também no canal e no nosso treinamento completo, que o link tá aqui embaixo na descrição, que te pega pela mão e te transforma em especialista em milhas. Tá? Então, precisa ter um estoque e precisa administrar pelo menos duas contas, porque você vai ter que transferir de uma para outra. E terceiro item envolvem custos, então você vai ter que investir determinado valor para fazer essa transferência. Diferente, por exemplo, do programa Tudo Azul, que dependendo da sua conta, dependendo de quanto tempo você é assinante do clube, você consegue transferir até 50 mil pontos sem ter que pagar nada por isso. Na Smiles você já tem que pagar. E vamos lá então, supondo que eu queira transferir 10 mil milhas Smiles da minha conta para a conta da minha esposa. Se eu transferir 10 mil milhas, quanto que é 300% de 10 mil milhas? É 30 mil milhas. Então significa que quando fosse cair lá na conta da minha esposa, ia cair 30 mil milhas mais 10 mil milhas que já estavam na minha conta, que vai dar um total então de 40 mil milhas. Então nesse exemplo, pessoal, muita gente se ilude e fala assim: ah, que bacana, então eu transformei 10 mil milhas em 40 mil milhas. E não é isso, pessoal. Por quê? Porque você já tinha aquelas 10 mil milhas. Então, de certa forma, você já tinha pago, você já tinha gasto, investido na aquisição dessas 10 mil milhas. Então não é porque tem 40 mil milhas lá que você conseguiu nessa promoção 40 mil milhas. Não, porque você já tinha 10. Então o que você conseguiu de fato nessa promoção de transferência entre contas da Smiles foi 30 mil milhas nesse exemplo. E quanto que é o custo disso tudo, pessoal? É cerca de R$60, é óbvio que varia de promoção para promoção, então você tem que ficar de olho. Inclusive acompanha nossos grupos gratuitos no Telegram, que lá a gente bota todas essas informações, quando tá tendo promoção, quando acaba a promoção, como que funciona, tem tudo ali de graça para você acompanhar, tá? Primeiro link aqui da descrição do nosso vídeo. Então vamos lá, custa na faixa de R$60 por cada 1000 milhas para você fazer essa transferência. Se eu vou transferir então 10 mil milhas no nosso exemplo aqui, eu vou ter que pagar cerca de R$600, que é bem fácil, só fazer 10 vezes 60, né, que é o preço de custo por cada 1000 milhas para eu transferir. Então eu vou ter que investir R$600 para transformar essas 10 mil milhas em 40 mil milhas. Então é só a gente fazer uma matemática simples agora também, do valor que eu investi para fazer essa transferência entre contas da Smiles, pela quantidade de milhas que a gente ganhou. Então a gente ganhou 30 mil milhas e não 40. 40 mil é o que a gente tem no total depois de ter transferido. Mas lembrando que 10 mil milhas a gente já tinha, tá? Então é só fazer 600, que é o valor que a gente investiu, dividido por 30k, que é a quantidade de milhas que de fato a gente comprou. E a partir dessa divisão, a gente pode ver que o nosso preço de custo por cada 1000 milhas foi de R$20. E aí vocês devem estar se perguntando, Fialho, R$20 é um bom preço de custo por cada 1000 milhas? E pessoal, minha resposta é de forma genérica, não. Atualmente, nos preços aí que estamos conseguindo comprar cada 1000 milhas, esse valor de R$20 não está atualmente num bom preço, tá? De custo para você investir na aquisição desses pontos, dessas milhas. Então agora partindo para nossas observações e conclusões finais.
A primeira coisa, abaixo de 300% de bônus na transferência entre contas da Smiles, você já pode praticamente ignorar esse tipo de promoção, porque dificilmente vai estar valendo a pena. E a partir de 300% para cima, pode ser que comece a ficar interessante. Então, de 300% de bônus para cima, já vale você fazer uma análise para identificar se a promoção vai ser interessante ou não para você. Segunda observação aqui interessante. Esse tipo de promoção vale a pena para alguns casos específicos, como por exemplo para quem quer viajar para determinado destino e não tem a quantidade de milhas. Então, supondo que minha esposa, eu quero fazer uma emissão dela, na conta dela, para Fernando de Noronha, que eu já consegui emitir na minha. E para ela faltam, por exemplo, 30 mil milhas. O que eu faço, pessoal? Eu aproveito uma promoção dessa, se eu tenho que fazer a emissão logo, eu transfiro essas milhas a um preço de custo interessante, pelo menos ali, né, que não sai nem no lucro e nem no prejuízo, né, entre aspas, faço essa movimentação para ela, porque a gente já tem uma meta estabelecida, a gente já tem um objetivo de viajar com aquelas milhas e a gente quer fazer a emissão dessa passagem o mais rápido possível. Então, nesse caso específico, pode ser que vale a pena. Outra situação é quando você já tem um cliente, por exemplo, para fazer uma venda no particular, já está casada a venda, está tudo certinho, pelo um bom preço, só que faltam 10 mil milhas para emissão de uma passagem que custa 90 mil, por exemplo, milhas. Aí, nesse caso, vale a pena, porque você já vai ter conseguido a maioria das milhas por um preço de custo mais baixo, só que daí só esse complemento de 10, 15 mil milhas, depende de qual emissão você vai fazer, só esse complemento você aproveita essa promoção. Então, nesse caso, também pode valer a pena. Então, por isso que eu digo, nunca se amarre, nunca vai valer a pena a promoção. Não. Sempre tem que analisar cada item, cada ponto certinho, porque cada situação é uma situação diferente. Terceira observação, para quem vende no particular, grandes quantidades de milhas, talvez seja interessante. Por exemplo, eu vendi essa semana cerca de R$ 22,50 por cada 1.000 milhas, no particular. E nos intermediários estava saindo por 20, R$19,90. Então repara, se eu fosse vender nos intermediários, eu ia ter praticamente lucro nenhum. Se fosse, era um lucro mínimo de 2%, 3%, e poderia ter até prejuízo. Agora, vendendo no particular, eu já conseguiria cerca de 12%, 12,5% de lucro, de margem de lucro. Então, faça a reflexão. Às vezes, dependendo da situação, vale a pena. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo ano passado. Tem a questão da limitação do CPF, que eu vou colocar um vídeo aqui em cima no card, que eu já entrei em todos os detalhes para não ter que prosseguir aqui, não ter que explicar tudo nesse vídeo. Mas eu tinha só mais 2 emissões para terminar o ano na minha limitação de CPF. E faltavam umas quantidades ali pequenas de milhas para complementar. O que eu fiz, pessoal? Eu aproveitei, antes de fechar o ano, aproveitei uma promoção dessa de transferência entre contas, num preço de custo mais alto, só que era por quê? Porque eu conseguia vender a um preço de custo de R$21, com uma margem baixinha de 5%, mas era uma emissão que eu ia fazer porque logo em seguida, assim que virasse o ano, a minha limitação de CPF já ia voltar à normalidade. Então foi só por causa disso. Então reparem, mais um exemplo de uma situação que a princípio essa promoção não vale a pena, mas nesse exemplo específico que eu trouxe aqui para vocês, estaria valendo a pena. Então por isso que eu digo que cada caso é cada caso. E outra observação também muito importante é que para fazer esse tipo de promoção, igual eu falei, você precisa administrar 2 contas. E eu recomendo muito, se você está começando nesse mundo das milhas e está começando a evoluir, pense na questão de administrar múltiplas contas, de repente se tornar um gestor de milhas. A gente fala muito mais sobre isso lá no nosso treinamento, que o link está aqui embaixo na descrição, mas eu vou colocar nos cards aqui alguns vídeos que eu cheguei a entrar nesses detalhes. Agora sim, se esse vídeo te ajudou, considera se inscrever, porque somente assim o YouTube vai te avisar os novos vídeos que a gente trouxe aqui em primeira mão, para você que está do outro lado ganhar mais dinheiro na internet. Tamo junto e vamos para cima!